No vídeo passado eu trouxe um bule de porcelana vermelho com douradinho. Hoje eu estou trazendo a segunda parte, o bule praticamente pronto, e no próximo vídeo, se Deus quiser, virei trazendo a bandeja. Não trouxe todo nesse vídeo porque ficou um vídeo longo demais, tá? Nem a memória do meu telefone não suporta, por isso eu preciso dividir. Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Espero que vocês estejam bem. E agora vamos para a nossa linda pinturinha. Tudo simples, tudo bem fácil, delicado, apesar das cores, mas muito delicado, tá bom? Espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo, assistam o segundo. Aqui é mesmo para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom? Essas pinturas, quando a gente tira assim a foto de um objeto real, a gente vai pintando por etapa. Pinta um pedacinho, deixa secar um pouquinho, não muito, para a gente voltar e conseguir trabalhar com uma tinta em cima, com uma nova tinta sobre, sem que ela se misture, porque se eu vou passando a tinta uma em cima da outra, elas vão misturando uma com as outras e vão fazendo uma confusão, não deixando a cor que eu preciso que fique na minha pintura, tá? Então deixo secar um pouquinho, a minha normalmente seca um pouquinho além, né? Porque a gente trabalha em casa e é isso que acontece. Agora estou voltando com as mesmas tintas. Estou vindo também com o terra queimada, porque onde eu precisar sombrear um pouquinho mais, eu faço uma misturinha leve com o terra queimada e o púrpura. Eu venho com o púrpura fazendo, tá vendo? Ó, estou com esse pincel, mas por ele seja bem usadinho, ele não me atrapalha aqui, tá? Aí nesse pedacinho, veja que é mais sombreado, eu passo púrpura. Aqui é o púrpura. Aqui tem, borrei. Aqui tem traminha sem pintar, já aproveito e já acerto cada uma delas, tá? Aqui eu estou com o púrpura. Aqui eu estou com o púrpura. E aqui também. Aqui é mais sombreado, ele tem uma manchinha com tomzinho bem... Agora eu venho com o terra queimada. Vou fazer aqui, ó, um pouquinho de misturinha. E é o clareador bem aguado, tá? Uma aguinha mesmo, meu clareador. E eu estou com o vermelho. Peguei um pouquinho do vermelho púrpura. Agora eu pego o mínimo do terra queimada, bem pouquinho. Não misturo, tá? Deixo cada uma aqui no cantinho. Mas eu vou aproveitar essa que já está no pincel e vou passar aqui. Não passo sobre o púrpura aqui, puro. Eu deixo ali, tá? Aqui, bem pouquinho. É um pensamento, tá? Do terra queimada. Aqui, bem pouquinho. Agora eu vou lavar o pincel para tirar toda a cor que esteja aqui do terra queimada. E venho sobre esse pedacinho, esse pinguinho que eu passei aqui, eu vou espalhar, ó. Passo um pingo apenas dessa suposta misturinha, né? Porque eu não estou misturando aqui no pratinho, eu tô fazendo aqui direto no tecido, tá? Com o outro lado do pincel, eu vou acertar aqui. E avanço o mínimo para esse cantinho aqui, para esse cantinho aqui.
Fica marcadinho mesmo, tá? Olha, agora vou pegar um pouquinho do púrpura, um pouquinho do terra queimada. E agora eu já faço uma misturinha aqui no meu pratinho, tá? E venho nos cantinhos desse puxadorzinho, porque ele também é um tom bem escurinho, mas o miolinho ali, olha, eu deixo, tá? Porque eu venho com o vermelho vivo, iluminando bem, ó, um pouquinho mais. E acerto aqui. Lavo esse pincel, o mínimo mesmo, tá vendo? Do vermelho vivo. Vou botar aqui. Olha, não vou agora espalhar, eu venho com batidinha, avançando um pouquinho para cima desse púrpura com terra queimada, tá? Mas deixo o mínimo aqui. Avanço o mínimo para cima do vermelho vivo, não posso trazer essa cor forte aqui para cima do vivo, tá? Procure assim sempre trabalhar com o pincel de cerda firme na hora desses detalhes, tá? Olha, um pouquinho de terra queimada com a misturinha do púrpura, eu vou circular ao redor, tá vendo? Ó, dessa que eu já passei, deixando tipo um contorno suave, delicado. Apesar da cor, a gente consegue fazer, dar suavidade para nossas pinturas, tá? É só não botar demais e ela ralinha, assim como as minhas. Acerto aqui. Esse meiozinho aqui é bem redondinho. E esse pouquinho que eu passei aqui, agora eu não vou espalhar. Eu vou deixar mesmo esse contorno aqui. Lavei, sequei bem o pincel, agora eu estou, veja só, com o vermelho fluorescente, tá? Com esse mesmo pincel, aqui tem essa parte bem iluminada, que também fiz uma base com vermelho vivo. Agora, eu venho com o mínimo, é um mínimo, tá? Do vermelho fluorescente, gente, bem pouquinho. Vou deixar aqui só um pouquinho mais. Olha, espalho aqui. Por quê? Veja que eu venho com batidinha, limpo o pincel e com o ladinho dele eu vou espalhando. Não avanço para cima das outras cores, é aqui mesmo onde eu estou fazendo, tá? Um pinguinho aqui, limpo o pincel e vou ajustar essas tintas. Agora, com o outro ladinho do pincel, pego um pouquinho do vermelho vivo e vou trabalhar sobre esse vermelho fluorescente. Fica a marquinha, tá? É uma marquinha aqui, uma marquinha ali. Aqui, por exemplo, olha, eu deixo marcadinho, olha só. Com o próprio pincel, você vem fazendo isso aqui, tá? Agora eu estou espalhando o vermelho vivo com o vermelho fluorescente. Deixo, limpei o pincel. Aqui também tem uma marquinha e eu faço com o vermelho vivo. Passei e agora eu venho, ó, mínimo, tá? É o mínimo mesmo aqui. Venho também com o pingo desse fluorescente e vou botar aqui, porque é o mesmo caso, tá? É uma bolinha. Espalho um pouquinho, bem pouquinho, e deixo. Para fazer o detalhe em dourado, eu vou deixar secar de novo para poder trabalhar aqui em cima e fazer acabamento. Aqui eu vou também fazer o acabamento
com o púrpura, passo o púrpura como base. Olha, vou espalhando. Agora é tudo facinho, tá? Não nada difícil aqui. Um pouquinho do púrpura. Pego o clareador, porque aqui já está seco, né? E aqui, veja que a tinta de cor vai secando, vai ficando fosca, sem brilho. Olha, lembra que eu disse que aqui tem um detalhezinho que acompanha aqui? Então, agora eu venho refazendo, ó. Com o mínimo do púrpura, nada, gente. Do terra queimada. Vou deixar aqui mesmo, olha, nesse cantinho, porque é um pensamento sujo. No púrpura, não precisa lavar o pincel. Veja que eu sujei no terra queimada e sujei no púrpura. Porque aqui eu vou, tá vendo, ó? Arrumar essa sombra aqui. Ai, meu papel, o ventinho levou meu papel. Meu desenho. Gente, eu trabalho com a foto de referência e trabalho com o papel que eu tirei o risco, tá? Porque eles também ajudam muito, tá? Tem dúvida de risco, olha, no papel que você tirou o risco. Aqui, veja, ó, cubro traminha, tem trama aqui sem pintar, não posso deixar isso acontecer. Pelo fato da minha tinta ser ralinha, eu venho e acerto, tá? Agora não precisa lavar o pincel, vamos seguir com o púrpura nas laterais. A parte, o pedacinho que for necessário pegar um pincel menor, vamos pegar um pincel menor. Aqui, veja que eu venho contornando esse bule, passando sobre o risco do carbono, do lápis, porque eu sempre tiro a mão livre, às vezes fica um tortinho, aí agora é a hora da gente acertar, tá? Cuidado para não sujar ali, né? E veja que eu vou passando e vou trabalhando aqui, ó. Sem lavar o pincel, eu venho com um pouquinho do vermelho fogo, limpo e vou misturar aqui. Um pedacinho só mais claro, tá? É uma manchinha. Olha, dei um tempinho para essa. Agora, lavei, sequei o pincel e vou trabalhar isso aqui. Vou disfarçar essa tinta com esse pincel lavado e seco, tá? Pra gente suavizar esse tom aqui. E é desse jeitinho que a gente consegue, tá vendo? Olha como disfarça, né? É marcadinho mesmo, tá? Nessas pinturas, sombra, luzes, reflexos, eles são bem marcadinhos. Porque aqui é um vidro de porcelana, então tudo que ele atrai de cor, brilho, tá? É assim, é marcadinho mesmo, é interessante, assim, tá? Então, olha, disfarcei bem essa sombra, ficou um ladinho mais claro do que o outro, e é exatamente assim que eu estou vendo no outro bule de referência, mesmo sendo branco, tá? No caso, isso aqui, essas manchinhas no bule branco, são em cinzas, né? Aquele cinza bem suave, bem delicado. Por isso, eu não posso trazer para aqui cor tão forte, fugindo muito da regra, tá? Com essa mesma brochinha que eu já estava trabalhando com ela, eu faço. Agora, pego o vermelho fluorescente, ponho aqui, ó, mais um pouquinho só, tá? Ó, deixa aqui todo mesmo, porque nesse meio, olha só, vou passar esse vermelho fluorescente, oi? E se espalha um pouquinho por aqui, mínimo mesmo. Com o vermelho vivo,
Encharquei um pouquinho aqui. Não tem problema não, porque eu venho, ó, como eu fiz aqui. E agora eu vou espalhar. Levemente pra cima desse púrpura com vivo que eu passei agora. Ai, com vivo nada, terra queimada, veja. Com o vermelho fogo e o púrpura. Veja que o púrpura trabalha bastante aqui, né? Pego aqui o púrpura bem pouquinho, clareador, por favor. Veja que eu tô fazendo, o meu clareador tá uma aguinha. E aqui nesse púrpura eu faço também, ó. Não precisa lavar o pincel nem secar. Por quê? Lembra que eu vim trabalhando aqui com o púrpura e o vermelho fogo? Então, eu refaço, observo para ver se não tem trama sem pintar. Se tiver, é a hora agora da gente acertar, tá? Veja que ela ficou fosca, sem brilho. A gente vem acertando, mas aqui eu posso fazer com esse pincel. Mínimo do púrpura, o mínimo do terra queimada e o mínimo do clareador. Pode reparar que, tá vendo, ó, ficou só no ladinho sujo, porque aqui é um espaçozinho maior e veja que eu vou, tá vendo, ó. Vou deixar essa brochinha e volto com o pincel, olha só, espalhando agora, fazendo como eu fiz aqui, tá? E vou aproveitar também para refazer esse pezinho. Olha. Então, aqui eu vou trabalhar também com o vermelho vivo e o púrpura, tá? Porque é facinho aqui, tá, gente? Então, vou dar uma adiantada aqui e já volto. Aqui em cima vai pegar o reflexo do vermelho aqui. Com esse pincel apenas sujo do vermelho que eu estou trabalhando aqui, aqui eu passei o vermelho vivo e passei o púrpura aqui nos cantinhos, tá? Agora, eu vou molhar apenas no clareador, o pincel só tá sujo, não peguei tinta. Como aqui foi uma base que eu fiz, né? Aqui eu vou trabalhar ainda em cima, pode reparar se der para você ver daí, aqui tem todas as tramas quase sem tinta, aqui, foi mesmo uma basezinha leve, suave para a gente voltar trabalhando, tá? E vou passar aqui mais ou menos na direção. Vou sujar apenas um pouquinho nesse restinho do vermelho fogo, porque eu vou trabalhar com a parte dourada sobre esse vermelho que eu estou passando aqui e agora, tá? Ó, certinho. Eu primeiro fiz essa base com marfim, como você viu, e você pega o desenho e vira de ponta cabeça. Então, veja que eu vou precisar pintar aqui com as mesmas cores que tenho aqui. Só que eu vou pintar antes de terminar a minha bandeja. Porque a gente vem trabalhando também sobre do jeitinho que foi feito no bule. Aqui tá pequenininho porque só me deu espaço para esse pezinho aqui, né? Pode ver que eu risquei tudo. Assim como aqui, tá? Esse aqui eu não gravei, tá? Eu não fiz, senão ia ficar um vídeo muito longo, tá? Mas as mesmas cores que eu usei nesse dourado do bule, eu usei aqui. Então, aqui eu vou pintar com as mesmas cores que eu pintei aqui. Depois que tiver seco, é que eu vou terminar a bandeja, tá? Tem
bastante pedacinho com a tinta preta aqui. Tinta preta, gente, ralinha aqui só, tá? Com o pincel número 2, pequenininho. Gente, tem uma sombra aqui que eu não consigo descobrir de onde é esta sombra. Eu trabalho aqui, né, bem perto da janela. Não sei se tá vindo alguma sombra de fora ou é da cortina, mas a cortina tá distante. Então, o que eu fiz? Acendi uma luz aqui, que é para ver se diminui um pouquinho essa sombra, tá? Você me desculpa mesmo, mas eu não estou conseguindo identificar de onde vem essa sombra. Olha, com a tinta preta é uma aguinha, tá? Eu vou refazer todos esses pedacinhos que eu trabalhei com sépia. Agora eu venho com essa tinta preta, nem precisa clareador, porque está bem ralinha, está bem diluída essa tinta, tá? A foto sempre de referência na frente, bem na sua frente, que é para não perder cada detalhe, ou seja, aqui no caso vai ser a minha, né? Como eu disse, eu estou com uma foto de referência aqui, o bule branco. Resolvi mudar para esse vermelho. Mas você vai ter, né, aqui o meu como referência, tá? Então, vou preencher todos esses pedacinhos que forem com a tinta preta. Vou pegar um pincel ainda menor. Esse aqui é o 2, mas sinto que ainda está grande aqui para mim, tá? Então, olha, onde tiver sépia, eu passo a tinta preta. Eu dou uma manchadinha por aqui, ó, bem pouquinho, tá? Ficando esses tonzinhos aqui mais claros, tá? Aqui também é o sépia, ou melhor, é a tinta preta, né? Que eu passei o sépia. Tem detalhe aqui pequenininho que precisa ser com um pincel pequenininho também, já até pego. Olha, o pincel de contorno, esse aqui é 3 zeros, tá? Da Acrylex. Porque tem aqui uns detalhezinhos, aqui, ó. Sem borrar, né, Dagmar? Sem borrar. Aqui ele tem esse detalhe, ó, ele vem pra aqui, tá? E assa um pouquinho mais. E dou uma viradinha, veja que esse pincel pega pouquinha tinta. E com ele ainda, eu trago aqui, ó. Tá? Aqui eu divido. Já posso até fazer. Aqui é um pedacinho aqui para baixo, bem pouquinho. Olha só, mínimo, tá? Aqui ele vem pequenininho também. Esse pincel é pequitinho, tá? Ele é próprio para contorno. Então, veja que já ficou um detalhezinho, né? Aqui e aqui, tá? É um trabalho, gente, de paciência. Ele, no bule que eu estou copiando, ele é todo contornadinho aqui, esse bico com a tinta preta. Mas é um detalhe mínimo, você quase nem percebe, mas a gente sabe que é com a tinta preta, tá? Que eu fiz também, né, a base, lembra, né, com sépia. E venho com esse pingo de pincel, com esse pingo de tinta. E olha, viu por que que eu digo que a gente precisa aqui, ó, ficar conversando com Deus, pedindo, aproveita para contar seus problemas de saúde,
suas dúvidas, seus medos, né? Pedir pela família. Concentra mesmo, gente. Precisa, para a gente falar com Deus, precisa de concentração. E aqui não tem melhor, porque você aqui não vai poder pensar em nada, tá? Nada que te distorça, né, a sua concentração. É um detalhe mínimo. Talvez fique até um pouquinho mais grossinho aqui esse contorno, pelo fato de você estar aí do outro lado. Às vezes a gente tem a sensação de que tá grande, né, mas não está, tá? É o mínimo mesmo. E aqui eu acabo fazendo até mesmo um pouquinho mais larguinho, para ficar melhor para visualizar daí, tá? Eu quero, né, se você ainda não sabe, que você aprenda. Quero fazer assim de forma tranquila, suave. Como eu disse, né, no primeiro vídeo, não gosto de trabalhar depressa, não venho aqui correndo, porque como é que eu vou trabalhar aqui correndo, né? Como é que eu vou te explicar? Não vou conseguir. Então, eu venho tranquilo, calma. Se não der vontade de terminar agora, não termina, termina depois, no pincel. Qualquer momento que a gente se distrai, acontece, tá? Aqui fugiu um pouquinho, mas como eu ainda vou fazer a bandeja, vou escurecer esse pedacinho que precisa, né? De dar uma profundidade, eu vou fazer isso, tá? Olha, onde aqui não estiver contornado com sépia, você vem e contorna. Aqui, por exemplo, esqueci. Gente, tá? É uma riqueza de detalhe, tá? Por isso que eu digo, olha, eu não gosto de trabalhar depressa. Aqui não tem como. Não tem como você trabalhar depressa aqui não, tá? É muita calma, paciência, é gostando. Até porque isso aqui é uma paz para os corações, tá? Olha, aqui, por exemplo, não estava contornado. É mais clarinho. Eu venho, faço um contorno com o siena natural. Aqui eu contornei com o sépia, aqui eu contorno com o siena natural. Tá? Clareador, pouquíssima tinta. Já passo aqui também, é o mínimo de tinta, gente, é o mínimo de tinta, ó. Agora, sem lavar o pincel, eu venho com a tinta preta sobre, mas olha só que quase você nem vê no pincel, tá? Com a tinta preta, eu venho sobre esse siena ainda molhado, não deixa de secar, diferente da parte aqui de baixo, que eu deixei, né, precisa deixar secar pra gente acertar, mas aqui é mais claro, tá? É um tom de preto assim, bem mais claro, então eu passo com a tinta preta, eu passo a tinta preta sobre o siena, e assim fica mais suave, tá? É um contorno, gente, muito delicado, apesar das cores serem bem fortes, né? Peguei um pouquinho do siena natural, vim nesse pinguinho da tinta preta e vou acertar aqui. Não é com a tinta preta pura, tá? Então, veja que aqui é um pingo do siena com um pingo da tinta preta junto, os doisinhos juntinho, tá? Olha, aqui, olha, eu vou acertar, precisa ser com esse pincel pequenininho. Lavei o pincel, venho com o siena puro, um pouquinho do clareador, porque aqui já está seco, tá? E vou fazer aqui, olha, uns detalhes. Ó, primeiro passo siena para clarear. Agora, com esse pinguinho dessa tinta preta aqui, ó, misturadinha com o siena, eu faço aqui pequenos detalhes, tá? É o mínimo mesmo. Tá certo aqui,
Sempre olhando aí para a foto de referência, que no caso vai ser a minha. Aqui um pouquinho do siena com a tinta preta. Um pingo aqui, um pingo aqui. Lavo o pincel com o siena puro. Um pouquinho. Depois venho trabalhando com as cores mais claras, tá? Siena puro. Aqui bem juntinho do vermelho do bule, siena puro. Aqui, bem por cima desse pedacinho da tinta preta, eu vou botar um contorninho com o siena, pouco, tá? É o mínimo, gente, é o mínimo. Esse bico é o mais detalhado da parte desse bule. Termino de passar essa tinta preta aqui, em cada detalhe. Agora fiz uma misturinha da tinta ouro com siena, porque nós vamos refazer essa pintura. Pincel número 2 e vou refazer esses pedacinhos aqui que foram feitos com a tinta ouro. Aí veja que eu venho passando sobre aqueles detalhes também que eu fiz com o siena natural, tá? Passo aqui cada pedacinho. Aqui eu vou refazer. Aqui um pedacinho. Pode levar a caixa. Aqui também. Deixa aí, ó. Vou dar uma clareada um pouquinho nesse siena natural, tá? Pouquíssima tinta, tá? Mesmo eu passando essa misturinha sobre esse siena, ele não vai mudar de cor. Quando seca, a tendência é ficar um pouquinho só mais claro. E vou pegar o pincel de contorno, que é o da Acrylex 3 zeros, tá? Ele é próprio para contorno. Pois aqui temos uns pedacinhos bem fininho, assim como o contorno, né? Aqui também, olha, com uma tinta branca. É o mínimo na pontinha desse pincelzinho, tá? Aqui é um pouquinho. Bem pouquinho aqui com esse pincel mesmo, não vou nem pegar pincel maior. Pouquinho do clareador, essa tinta branca tá ralinha, mas eu vou ainda enrarecer, ó, um pouquinho com a tinta, com o clareador, tá? Olha, espalho com esse mesmo pincel. Pouquinho mais do clareador para acertar aqui, é um contorninho mesmo certinho, da tinta branca. Pouquíssimo, tá? Venho com o pincel pequenininho, porque eu vou pegar um pouquinho dessa misturinha do siena com o ouro e vou misturar um mínimo aqui no pouquinho do marfim, essa misturinha, porque aqui tem um pedacinho mais claro, mas não é com a tinta branca e nem com o marfim puro, tá? É com essa misturinha, pouquinho só mais, pouquinho do marfim, um pouquinho da misturinha do siena com a tinta ouro, porque aqui eu clareio também sem, tá vendo? Sem botar o siena novamente, né? Porque eu já passei o siena. E aqui também, olha, nesse pedacinho, olha só como ele dá uma clareadinha bem bonitinha.
ficando bem suave, tá? É um pedacinho, lembra que eu passei a tinta preta, deixei aqui, agora eu vou clarear o mínimo aqui perto do bule, com essa misturinha. Pouquíssimo mesmo, tá? Aqui, vou pegar o pincel de novo, pequitinho. Aqui, lembra que eu fiz uma base como siena? Agora eu passo essa misturinha do ouro com o marfim. Passo aqui também. E passo mínimo aqui também. Tudo mínimo, tá? Esse pedacinho aqui, vou lavar esse pincel. Esse pedacinho aqui eu faço com esse pincel também. Então, eu venho com o mínimo da misturinha do siena com a tinta ouro, porque faço aqui um pequeno contorno, seguindo o dourado também, mas é tão mínimo, gente, que quase não dá pra ver, tá? Passei aquela misturinha, agora eu venho com o sépia. Cuidado aqui para não acrescentar, né, essa pintura. Com essa misturinha ainda do siena, eu completo aqui. Aqui também. Eu uno esse contorno que eu estou fazendo, eu uno a esse aqui, que vem do bule, tá? Do bico. Vai ter um detalhe aqui, bem pequenininho, sobre esse sépia, sobre essa tinta preta. Venho com essa misturinha. Faço um detalhe aqui, lembra que eu passei aqui logo em seguida com a tinta preta, que quando a gente faz assim, passa uma tinta sobre a outra, é o problema que seca, gente, e apaga, vai ficando fosca, tá? Elas se misturam, então, por isso a necessidade da gente deixar dar uma secadinha, não é secar 100%. É o suficiente para as tintas não se misturarem, porque se elas secam todas juntas, elas não deixam a cor que a gente precisa, né? Vê que aqui eu ainda não usei tinta amarela, né? Com um pinguinho mesmo do amarelo canário, quase nada, com esse pincel pequenininho só na ponta. Aqui tem um detalhezinho, tá vendo? Me parece um amarelinho, tá? Aqui, nessa saidinha da tinta branca, olha o pingo que é, tá? Tem um mínimo de um... Aqui o mínimo. Mínimo mesmo. Ó, pinguinho, tá? Bem, aqui, como eu disse que seria com a tinta branca, vou passar a tinta branca nesse meiozinho, com cuidado, né, pra gente não acrescentar isso aqui, um pouquinho do clareador. Lavo o pincel e vou sujar nessa misturinha da tinta ouro, deixo todo no pratinho, porque aqui tem uns detalhezinhos, olha, veja que eu botei, né, uma tinta aqui e uma aqui, de cor diferente. Eu sigo aqui, tá? Nessa pontinha aqui fica bem branquinho.
é apenas aqui mesmo, tá? Venho com a tinta preta aqui. Essa tinta está uma aguinha, tá? Bem ralinha mesmo. Lembra que eu passei, né, aqui o sépia para fazer uma base para eu vir com a tinta preta, misturadinho com a tinta ouro, pouquíssimo também, né? Depois venho acertando com um pincel também pequeno aqui. Aqui eu vou aproveitar fazendo os detalhes que sejam com essa cor. Aqui também, um pouquinho. Aqui vai ter uns detalhes. E eu borrando tudo. Aqui eu estou clareando mesmo ela com o clareador, tá? E vou refazer aqui também, porque depois eu preciso voltar com o pincel de contorno. Aqui tem um pouquinho do siena natural puro, eu vejo aqui, tá? Da parte do dourado eu tô buscando seguir. Viro o pincel e faço aqui. Lavo agora o pincel. Tudo facinho aqui, né? Pode ver. Às vezes assusta, né? Mas realmente é muito fácil, tá? Não é difícil, não se assuste. Simplesmente pega e faça. Pouca tinta, né? Acerto aqui. Acerto aqui. Acerto aqui. Com o mínimo do marfim, pouquinho. Eu vou pegar aqui, nesta pontinha, e venho caminhando para aqui. Aqui. Mais um pouquinho apenas. Eu pego aqui, ó, com o pincel em pé. Vou trazer essa tinta aqui. Vou lavar o pincel de novo. Venho com o siena puro aqui. Lavo o pincel sempre para tirar esse excesso, tá? Com o siena puro e um pouquinho dessa misturinha, eu vou refazer esse aqui. Pouquinho do clareador para acertar, com um pouquinho apenas do marfim. Vou pegar um pouquinho dessa misturinha, porque eu vou também acertar aqui. Mas tudo aqui eu tenho que voltar com o pincel pequeno, porque realmente é bem pequeno. Um pouquinho do sépia. Aqui tem um detalhezinho. Um pouquinho do sépia. Tem um detalhe aqui.
pouquinho. Aqui, sobre agora a tinta vermelha, aqui, bem pouquinho, tá? Aqui também. O mínimo. Vou clarear só aqui um pouquinho, ó. Essa parte aqui. Pouquinho, tá? Aqui, ó. Aqui quase nada ainda, tá? Vou espalhar essa aqui, porque eu venho com siena sobre essa. E agora o restante aqui vai ser com a tinta preta e o sépia. Com a tinta virada para o lado de fora do pano, eu vou trabalhar aqui. E vou pegar aqui também. Já trago um pouquinho pra cá. Vou acertar isso aqui com sépia, tá? Aí. Vou acertar com essa tinta preta aqui. Ela vem morrendo aqui, porque aqui é nessa corzinha mesmo do ciano. E fininho. É fininho mesmo. Venho saindo aqui. Faço uma manchinha aqui, ó, com essa tinta preta. Vou pegar um pouquinho desse clareador, tá até sujo já, gente, esse clareador. E vou passando esse pincel quase com a mão flutuando aqui, tá? Lavo o pincel e venho com um pouquinho desse siena natural. Vou molhar nesse clareador que já tá mais sujo e vou fazer aqui. Eu faço aqui também. Vou acertar aqui. Com o marfim puro, pego desse pedacinho. Não vou unir nesse aqui, tá? Esse aqui, esse é um e esse aqui é outro. Agora, limpei o pincel e faço o seguinte. Com a tinta preta, eu vou pegar daqui desse pedacinho. Daqui eu pego no meio desses dois, olha só. Preciso clarear isso aqui um pouquinho. E aqui. Depois que secar, se for necessário, eu dou uma olhadinha. Nesse pedacinho aqui agora, é só mesmo sépia. Aqui é o sépia. Aqui é o sépia. Tem até que arrumar uma posição. Aqui é o sépia. Pra cá ele vem diminuindo. Desse lado a mesma coisa.
pode ter excesso aqui não. Mesmo. Aqui vem com pinguinho apenas, tá? Do marfim. Bem no ladinho desse contorno que eu fiz agora, ó. Tá? Como tem aqui também. Aqui eu estou só reavivando, tá? Eu vou lavar o pincel, secar bem, porque esse contorno, ele vai sair daqui e emenda no de cá, tá? Sépia. O sépia. Essa aqui também. Lembra que eu disse que aqui tinha uns detalhes, ó. Vim sair aqui. Agora, eu pego daqui. Acerto. E venho com ela aqui, ó. Olha como é pequeno isso aqui, gente. Vou reavivar aqui um bocadinho, que é pra ver daí do outro lado, né? Senão nem vê, tá? Ó. Com a tinta branca bem ralinha, eu vou acertar aqui. Ai, gente, isso aqui quase que tinha que contornar com uma agulha, tão fininha que é, tá? Ui, Deus amado, depois qualquer coisinha que der uma borradinha ali, aí vem e acerta, tá? Olha, eu vou passar sobre esse sépia aqui, ó. Acerto ali. E venho aqui, ó, por cima. Só um pedacinho. E veja onde ele vai encontrar com isso. Aí é que pode acontecer de alguém pensar que tá torto. Mas não está torto aqui, tá? Eu estou seguindo o desenho dali. Esse só vem aqui. Fininho aqui e aqui eu amasso um pouquinho o pincel, tá? Agora com o sépia eu vou acertar esse pedacinho só aqui. Gente, acha até que minha cabeça tá aí na frente. Desculpa, tá? Mas às vezes é até necessário. Quase que a gente deita sobre o pano. Por isso que até mesmo o risco eu procuro deixar um pouquinho mais forte, que é pra você ver daí, tá? Aqui é o sépia. Oi? Aqui eu já faço esse sépia. Olha só.
Lavo o pincel e com o mínimo aqui da tinta amarelo canário, é o mínimo mesmo. Um detalhe aqui que parece meio amarelinho, assim como ali no bico, tá? Um pouquinho mais. Eu fiz favor de borrar, né? Vou ter que acertar ali, ó. Aqui. E aqui. Aqui. Pronto. Veja que eu deixei um pedacinho aqui mais clarinho. Eu venho com a tinta branca. Aqui. No mínimo, tá? Acerto essa que vai apagando por estar no meio de cor escura, né? Você pode pensar, ih, que pintura doida, difícil. Não é difícil não, tá, gente? Realmente não é difícil. Eu não ia mentir pra você, né? Mas a gente não pode ter medo. São os desafios da vida, né? Só tô acertando aqui essa parte branquinha, tá? Ó. Agora vai secar e eu venho acertando aqui um pedacinho ou outro que eu tenha bagunçado aqui com sépia, tá? Tá vendo? Aqui eu preciso um pedacinho mesmo ou outro. Eu vou mostrar a você, mas eu não vou fazer, porque eu vou precisar virar esse pano. Tem momento que é necessário. Aqui, olha, assim como eu fiz um contorno aqui, aqui também tem, tá vendo? Olha, eu saio desse aqui e venho até aqui, na direção desse sépia. Mas eu preciso virar, porque aqui, olha, a posição que eu estou, não consigo não, tá? Então, aí você em casa dá uma viradinha, né? E vem acertando, porque é realmente muito fininho, tá? É bem fininho mesmo, gente, muito fino. Se eu faço aqui, olha, se minha mão der uma tremidinha, eu vou borrar tudo aqui. E quando você pega numa posição assim, que você às vezes fica até meio deitadinha sobre o pano, você consegue numa boa, tá? Aqui é questão mesmo de acerto. Pego com a tinta preta. Pincel em pé. Para aqui. Viro o pincel. E vou acertar aqui, mas olha, tem um pedacinho aqui que é com o siena natural, tá? Então, eu preciso também aqui ter muito cuidado, tá? E venho com essa tinta preta, seguindo aqui, ó. Bem suave e delicado. Aqui eu acerto onde eu passei o sépia. E eu escureço um pouquinho onde eu passei o sépia. Esse pensamento de contorno, eu venho com essa tinta preta, saio aqui, eu vou sair daqui. Pego nesse pedacinho aqui.
ele para aqui. Esse contorno é com sépia. Saio desde aqui. Opa, quase que eu pego a tinta preta. Você pode pensar, ela é doida fazer essa pintura, mas se eu não arriscar, se eu ficar com medo, eu não vou fazer nunca, né? Como eu disse, pede socorro para o nosso Deus. Ele nos auxilia, nos orienta, segura nossas mãos. Quando você vê, você, meu Deus, foi eu que fiz. É assim que funciona, tá? É um desafio, gente. A vida é um desafio, né? Nós temos que saber até onde vai nossos limites, não é? Para pintura eu não boto limite não, sabe? Boto limite para fazer o que não é errado, o que não é certo, né? Mas as minhas pinturas, meus artesanatos, eu não boto limite não. Deixo aqui. Vou acertar aqui. Certo, agora é onde for preciso, tá? Com esse pincelzinho, vou dar um acertinho aqui, ó. Até aqui, ó. Pra aqui já é mais fraquinho, então eu limpo o pincel e venho com o sépia. E acerto com o sépia. Aqui eu venho com um pinguinho apenas desse amarelo canário, que também já está secando, porque eu passo aqui, ó. Pingo apenas, porque eu venho aqui, venho aqui, ó, da onde ela vai sair aqui, ó. E olha a finura disso aqui, né? Faço aqui também. Aqui eu deixei um pedacinho do siena, mas fiz esse clarãozinho aqui, tá? Venho com um contorno aqui também, com o siena. Mas se eu passar aqui agora, vai misturar com essas tintas e ele não vai ficar o siena, né? O que eu vejo ali na minha pintura, tá? Espero secar um pouquinho, viro aqui um pouquinho meu pano, a tábua, e vou circular com o siena natural desde aqui, sobre, não é no tecido puro não, tá? É sobre essa tinta aqui já, ó. E vou acertar até aqui, mas preciso de mexer com a tábua. Se eu faço agora, eu vou ficar com a cabeça na frente, você nem vai ver, tá bom? Aonde eu peguei, onde eu passei, ó. Assim. Isso aqui, gente, é pra gente alcançar. Aqui tem uma entradinha, ó, no meio dessa tinta preta que eu passei.
Isso aqui é para alcançar a cor que a gente imagina que esteja na peça que a gente está fazendo, tá? Aqui não estou inventando, aqui não tem invenção de nada aqui não, tá? É realmente o que eu estou tentando fazer, olhando para a peça dali. Muita paciência. Aqui não é tão branco, ó. Aqui não é tão branco. Eu acerto. Sépia aqui. Sépia aqui. Sépia aqui. Contorninho aqui. Sépia aqui. Lembra que eu disse que aqui tem um contorno que eu só podia fazer depois dela seca? Pois é, ó. A mão tremeu ali, ó, borrei. Sépia. Sépia. Trazendo pra cá, mesmo sobre aquele tomzinho de vermelhinho que eu botei aqui, tá? Com uma tinta preta eu vou trabalhar sobre esse sépia que eu passei agora, olha. Aqui a tinta preta. Aqui a tinta preta. Aqui eu venho assim com a tinta preta. Aqui só um pedacinho. A tinta preta aqui. A tinta preta aqui. É uma baguncinha que eu fiz no começo também, né? Eu faço ela agora, tá? Agora eu vou lavar o pincel com o siena. Eu vou passar entre esses dois tons aqui. 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 É um pingo aqui. Um pingo aqui. Vou clarear só um pouquinho. Aqui. Porque ele segue, tá? Bom, gente, eu vou interromper ainda esta pintura. O bule já está pronto, graças a Deus, tá? Esse pezinho, esse reflexo dele que está na bandeja vai ser pintado do mesmo jeitinho, tá? Como é repetido, né? Então eu vou deixar para você fazer, tá bom? É a mesma cor, do mesmo jeitinho. Bom, no próximo vídeo, se Deus quiser, eu já venho com a bandeja pronta, tá? Modéstia à parte, está lindo, gente. Espero que você assista esse vídeo, que você goste, tá? E me aguarde para o próximo, você vai gostar do resultado, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se tiver gostado, se gostar, compartilhe, deixe o seu like, divida com alguém, tá? Não esqueça. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom finalzinho de semana para todos.